Olá, que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do Manchete Podcast. Mais uma vez eu lembro a você que além das nossas redes sociais, nosso programa também está disponível na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje, no episódio de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o subsecretário de Igualdade Racial de Campos, Totinho Capoeira, quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Totinho. Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os seus espectadores. E vamos embora, fazer uma discussão legal. Totinho, vamos falar. Nós passamos recentemente pelo Dia da Consciência Negra, agora feriado nacional aqui no Brasil, há muito tempo já feriado no estado do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre Campos especificamente, como Campos vem trabalhando de forma objetiva a questão da conscientização e também da luta antirracista. Bom, a política de promoção da igualdade racial aqui em Campos Goytacazes, a gente pode considerar que é o primeiro município no Brasil a criar uma secretaria. Naquele momento criou a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares no ano de 1998, salvo engano, 78. Então Campos já vem na vanguarda da discussão racial há um bom tempo. Nas décadas se passaram e no momento atual, o município vem procurado trabalhar no processo formativo desses negros e negras. Porque durante muito tempo, nós, negros e negros, ficamos às margens dos trabalhos. Ficamos nos trabalhos mais forçosos, mais braçais, e com baixa escolaridade, a gente não tinha tanto acesso às qualificações técnicas. Hoje, a subsecretaria ela vem proporcionando uma educação, ou melhor, uma qualificação para estar inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. Porque a gente entende o mercado de trabalho, uma emancipação financeira, trazer pessoas um melhor conforto para essa pessoa ter como pensar e fazer uma discussão a partir daí, podendo subsistir a partir do seu alimento, da sua produção diária. Campos é uma cidade historicamente muito vinculada à cultura escravagista, sobretudo no período obviamente, no período do Império, mas sobretudo quando a economia começa a pulsar vinculada à cana-de-açúcar, e cresce muito o número de negros em Campos, sobretudo na margem esquerda do Paraíba, né, na região de Guarulhos, e até hoje nós temos alguns quilombos aqui em Campos ainda. É uma comunidade muito forte, a presença negra em Campos é muito forte. Em contrapartida, em locais de grande expressão, na política, na cultura, ainda é baixo o número de negros. A cidade ainda é uma cidade racista, ainda tem essas raízes lá da época imperial, do período da cana-de-açúcar, da economia forte, da monocultura da cana. Isso ficou, esse resquício histórico ficou em Campos? Sim, Campos as pessoas costumam falar que Campos é a última cidade a abolir a escravidão. Há uma controvérsia aqui, outra ali, mas Campos é uma cidade que ela é colonialista. E existe requisitos históricos de privilégios herdados a partir dos traços fenótipos caucasianos em detrimento dos traços fenótipos negroides. Essa alocação dessa população negra para Guarulhos foi um processo naquela época do século XVIII, XIX ali, de higienização social aqui no lado de cá. Isso ficou muito comum. E o afastamento dos quilombos lá na terra de Imbé, o quilombo de Custodópolis, se deu muito a partir das usinas, né? Os trabalhadores da corte de cana, como você falou, que eram dessas usinas, que as usinas foram quebrando, falindo, essas pessoas foram amontoando nesses espaços, criando grandes amocambados, que são os quilombos. E isso faz com que a cidade de Campos ainda enxergue essa pessoa negra, ou essa pessoa negro, ou negre, ainda como força de mão de obra barata. Foi por isso que eu falei que nós estamos muito preocupados nos processos formativos para a qualificação dessas pessoas. E isso traz ainda uma coisa muito estranha aqui em Campos Goytacazes, que são a manutenção dos sobrenomes. Mesmo que as pessoas ainda não tenham aquela condição financeira como teve há um tempo atrás. E a gente vê também a imersão de alguns negros e negras, ainda de maneira muito singela em alguns espaços. Campos é uma cidade conservadora. E a gente pode falar de forma muito sólida que Campos mantém essas características cartesianas ainda por uma vontade própria. Totinho, falando em relação à política, por exemplo, no ano passado eu levantei uma discussão, não sei se foi no ano passado ou no ano anterior, eu levantei uma discussão que Campos não tinha negros na Câmara. Mas por que... Tem os genéricos. Por que Campos não tinha? Porque mesmo tendo o estereótipo, né, o fenótipo de negros, não se declaravam negros. Alguns até falaram que iriam mudar isso para a eleição de 2024, e aí faltou minha pesquisa aqui para confirmar se trocou ou não. Mas como que você enxerga isso? Mesmo podendo ser representado, não está sendo representado? A questão de você se identificar como negro é uma questão declarada, mas para isso existe um processo de construção histórica. E
A partir da eugenia social que eu falei, agora você falou de higienização, mas é um processo chamado de higienia social. Uhum. Esse projeto de higienia constrói no negro uma coisa chamada auto-ódia, quando a gente não se vê representado e a gente não quer ser aquilo. Isso faz com que essas pessoas pretas, de pele clara, assim como eu, não no meu caso, nesse caso, não queiram se identificar como negro, porque ser negro é uma questão pejorativa, é ruim, é feio, é desagradável. Então você tem que estar se justificando onde quer que você vá. Eu não estou falando que isso é o correto, mas eu estou falando que é um processo histórico que a gente passou e que faz com que o negro não queira se ver negro. Então, assim, Campos é uma cidade muito complexa, que não elege tantas meninas. Campos é uma cidade complexa, que não tem o hábito de eleger a galera progressista, por exemplo. Sim. O pessoal mais à esquerda tem dificuldade de eleição aqui em Campos. E aí você tem essas pessoas negras de pele clara, que a maioria das pessoas que foram eleitas são negros de pele clara, que estão em partidos conservadores. E para estar em partidos conservadores, eles não podem assumir a sua negritude de forma plena. Então eles ficam ali, ora vai, ora vem, e aí o movimento social costuma chamar esses negros de negros genéricos, né? Ou afroconvenientes. Agora, já que estamos falando de política, desculpa, já que estamos falando de política, teve um episódio no 7 de setembro, né? Teve um episódio classificado como racismo contra o secretário de um partido de esquerda, do PT, Gilberto, que até estaria comigo aqui hoje, mas por problemas de agenda não pôde estar, estaria para gravar para a próxima semana. A gente vai ver se grava posteriormente, mas enfim. Você acompanhou aquele episódio? Sim. E qual sua leitura do que aconteceu? Arnaldo, muita gente me questionou nas redes sociais, a minha esposa Manu, se a gente não iria se posicionar em relação àquele fato. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre aquilo, e tenho uma opinião quanto gestor. A minha opinião pessoal, eu não conheço o Gilberto, mas eu acho que ele é uma pessoa do bem, eu acho que ele é uma pessoa que faz a luta em defesa das minorias, independente dele ser um cara branco. Eu falaria com o Gilberto, assim, não te conheço, irmão, mas eu acho que você só foi muito imprudente. Ele foi muito imprudente. Talvez ele não tenha tido a maldade, mas sem intenção também é falta. Sem intenção também muitas vezes vira crime. Ao meu ver, ele cometeu o crime do racismo de forma imprudente, não de forma maldosa. Porque o racismo, ele se manifesta quando o outro se sente incomodado pelo que te falaram. Não é pelo que eu quero, pelo que eu não quero. Se aquela pessoa que estava lá, independente da opinião política dele, independente da orientação dele, que eu não sei qual é, que eu não conheço, se ele se sentiu ofendido porque alguém chamou ele de preto, isso se enquadra na 7.716, lei CAO, cadeia, preso. Mas eu não acredito, eu, Totinho, não conheço, não tenho contato nenhum. A pessoa do PT que eu tenho muito contato é o Teseu, é o Zé, essa pessoa aí, a Odisseia, com ele eu não tenho. Não tenho porque não tenho mesmo. Mas eu acredito que ele foi uma pessoa imprudente, ele não foi uma pessoa maldosa. Não acredito que ele queria falar com aquela pessoa, se dirigindo como se estivesse de fato querendo provocar uma situação de racismo naquele momento. Mas ele comete o racismo quando ele se refere à pessoa dizendo preto monarquista. É o quê? O preto não pode ser monarquista porque a monarquia preveu... Cara, posso te falar uma parada? O capoeirista, e eu sou mestre capoeira, no período de queda da monarquia, ele se rebelou em favor da monarquia. E a maioria desses capoeiristas eram todos negros. Depois surgem as maltas, né, de contrapartida a isso. Então, assim, as pessoas têm a liberdade de querer ser o que ela quiser, independente se ela é negra, se ela é branca. O cara preto ele pode ser monarquista, o cara preto ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, ele pode ser o que ele quiser. Agora, se ele se sente incomodado pelo posicionamento de uma pessoa que tem tom de pele hegemônico, meu irmão, isso é racismo. Então, assim, infelizmente, para a família do companheiro Gilberto, para ele, para toda a militância que ele propõe, eu acho, assim, tá de parabéns a militância dele, ele cometeu racismo, sim. E aí eu tô falando assim, cara, sou um cara negro de pele clara, mas que eu sei o que é passar o racismo. E muitas vezes pessoas de pele clara igual você pode ser muito simpático à nossa luta, mas vocês não vão sofrer na pele o que é o racismo. Então tem que ter muito cuidado ao falar. Então, assim, o companheiro lá, ele foi imprudente, assim, imprudente mesmo, a palavra é imprudência, mas foi racismo. Totinho, justamente em relação a quem procura ajuda, quem se sente ofendido, como você disse, é um crime que, para ele ser tipificado, a pessoa tem que se sentir ofendido, né? Mas e o apoio no primeiro atendimento policial? Qual o relato que você tem em relação à postura de quem está como agente do Estado para fazer a lei valer a quem se sente ofendido aqui em Campos? Pois essa é uma questão. Nós agora não, acho que no primeiro
2022, salvo engano, não vou ser exato, a Subsecretaria de Igualdade Racial, em parceria com a tutela coletiva lá, a doutora Maristela, nós fizemos um processo de formação e letramento racial para agentes do poder público, da segurança pública. Por quê? Esse inspetor que está lá, que faz essa escrivã, não tem um mínimo de letramento. E muitas vezes a pessoa que sofre o racismo aqui fora vai para a delegacia, ela é revitimizada, ou seja, sofre o racismo de novo. Porque não tipifica. Muitas vezes é para tipificar lá na 7.716, artigo 20, né? 20A, alguma coisa assim, se não me engano, não tipifica. Tipifica como briga, como entreveiro, como tudo, menos como racista. Menos como racista. E aí você precisa levar um advogado para estar desenvolvendo essas ações. Aí vem uma ação de governo bacana que foi desenvolvida por nós. Nós criamos o Disque Racismo, onde a gente tem lá um serviço com advogado, um serviço com psicólogo, um serviço com um assistente social, que faz o acompanhamento dessa vítima, assim que a gente é acionada, até a delegacia poder tipificar no artigo correto esse tipo de crime. Porque há um despreparo muito grande. Mas isso é natural. A polícia ela não foi criada para defender a sociedade. A polícia foi criada naquele momento para prender preto ao forro, para prender preto liberto. Então, assim, a estrutura do Estado de política pública, que eles chamam da política pública de segurança pública, é uma segurança pública que promove o genocídio das várias mais faces. Uma face, não só genocídio, morte, né, por arma ou coisa assim, mas genocídio, a gente vai tratar do epistemicídio, do semiocídio, tudo isso desenvolvimento da necropolítica. Então, isso precisa ser discutido em algum momento. Então, a secretaria acaba acompanhando, de certa forma, quem vai procurar, e existe relato de que sofre racismo de novo. Eu fui pego numa infração de trânsito. A minha moto, comprei uma moto zero, agora, tem uma semana. E a placa, porventura, veio errada da minha moto. Eu pedi para trocar a placa, né? Daquela placa, então tá, chegou, veio correr, peguei a placa, botei no baú da minha moto e encostei na frente da secretaria. Exatamente na frente da secretaria. Chegou, encostei. Desceu do reboque, eu dei o endereço lá e encostei. Quando eu saio dali, eu sou parado. O cara, perguntou, cadê meu documento? Eu falei, tá aqui, documento da moto, tá aqui. Cadê a placa da moto? Tá no baú. Por que tá no baú? Porque acabou de chegar. Aí eu mostrei aqui, ó, a carta acabou de chegar. Ah, não, você tá em infração, precisa te levar pra delegacia. Ok, ele está fazendo o trabalho dele, beleza. Quando chegou lá, uma escrivã, não sei o que, aquela senhora loira de olhos azuis, ela fala que eu tava querendo tirar vantagem naquilo, que aquilo é crime. Eu falei, se é crime, me prende. Ou põe a moto lá no pátio norte, onde tem que ser. Se é crime, é infração de trânsito. Porque eu não sou um delinquente, eu não sou um bandido. E ela interpelou. A minha advogada, tive que ligar para minha advogada, peraí, você está querendo falar que o meu cliente quis prevalecer. Por que ela falou daquele jeito comigo? Porque eu sou um homem negro, de pele clara, em posse de um bem que não é tão comum para gente que é negro, e ela achou que eu estava levando vantagem. Qual a vantagem que eu levaria de ser preso com a minha moto que está em meu nome, paga com o meu dinheiro? Essa é uma manifestação do racismo. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu me senti incomodado com aquilo, falei que eu não falaria com ela, falei, não vou falar com a senhora. Liguei para minha advogada, falei, vem cá, porque a situação aqui fugiu do negócio. Eu vim para cá porque a moto precisava ser periciada. Se a moto precisava ser periciada, pericia a moto, não vem me indagar. Porque eu apresentei tudo que tinha. Isso é racismo. E a delegacia, todas as delegacias, elas estão compostas por sujeitos desqualificados e despreparados para atender a comunidade negra quando sofre racismo ou intolerância religiosa. Vou pegar esse gancho da sua fala para puxar esse outro ponto que a gente vai trazer para discussão, a questão da intolerância religiosa. No dia de São Salvador, eu estava na Praça do Santíssimo Salvador e o bispo falava dos ataques à Igreja Católica, que a Igreja Católica é a segunda maior atacada porque fica atrás das religiões de matriz africana, que, na área da diocese, que pega, obviamente, Campos, sim, todo o norte, noroeste fluminense. Já divulgamos algumas vezes alguns casos em relação à invasão a terreiros. Ainda é uma realidade? Isso ainda acontece de forma frequente em Campos? E por quê? Bom, primeiro vale ressaltar que o bispo Dom Roberto, ele é um parceiro da gente na luta contra a intolerância religiosa. Ele é muito parceiro e muito simpático e gentil na luta que a gente faz. Bom, os relatos de agressões, e aí eu posso falar porque eu sou da religião a vida inteira e durante muito tempo fui presidente da Federação de Religiões Afro-Brasileiras. As religiões de matriz africana aqui em Campos, elas são perseguidas desde a década de 70. O braço do Estado aqui, através do seu delegado chamado Belô, invadiu os templos de Umbanda aqui com ordem de parar os toques porque estava incomodando a ordem. Ou seja, não tinha nem
decimilímetro ainda naquela época, já estava incomodando. Anos mais tarde, as igrejas começam a crescer muito. Nesse sentido, as igrejas neopentecostais, especificamente. E começam a agredir muito os adeptos das religiões. Porque essas religiões elas começam a crescer no espaço onde os terreiros são muito comuns, que são nas periferias, comunidades, favelas, essas coisas todas. E ali começa um outro fenômeno, que são alguns dos filhos desses adeptos dessas religiões cristãs que vão para o tráfico, começam a impedir que essas pessoas que possam professar essa fé nesses espaços. Ou seja, e aí a gente está vivendo um outro momento de ataque, agora pelos traficantes. Aqui em Campos, de 2015 a 2021, nós computamos, ou seja, nós tivemos que fazer 70 atendimentos a vítimas de violação desses espaços sagrados. E das mais diversas, Arnaldo. Tem violações desde que a pessoa não pode chegar lá de carro, ou seja, você vai, vamos supor, tem um toque lá no Jockey. Determinado lugar você não pode ir de carro, dependendo da hora, você não pode entrar de Uber. Depois começou que você não podia tocar mais a partir de 10 horas. Você tinha que tocar até 8 horas. Depois começou que você tem que tocar até meio-dia, não pode passar disso. E por último, a agressão maior que a gente pode ter é tirando essas pessoas dos seus espaços e expulsando dali, das suas casas. E aí, aqui em Campos, tivemos várias ações contrárias a isso. Infelizmente, isso ainda é uma realidade aqui em Campos. Agora, na última semana, nós tivemos uma invasão de um templo no Farol, e no mês passado nós tivemos uma invasão de um templo lá em Poço Gordo. Poço Gordo. Então, assim, ainda é uma realidade. A gente ainda costuma ver esse tipo de coisa acontecendo. E isso é crime. Isso se enquadra lá no 7.716, Lei CAO, que é imprescritível e inafiançável. Entretanto, é o que eu estou falando, o despreparo da delegacia faz com que esse adepto dessa religião não quer ir lá dar o depoimento. Porque vai sofrer, vai ser rechaçado, vai ser revitimizado. Então, sofre, muitas das vezes, essa perseguição, essa intolerância ou esse racismo religioso, procura os movimentos sociais, ou até mesmo agora o DISC, que é recente, mas não vai ter delegacia prestar um depoimento. Totinho, o que a gente pode esperar? Assim, eu falo que seria uma resposta bem utópica, né? Mas dá para esperar de um futuro uma geração aí menos racista, uma geração que saiba conviver com as diferenças, ou continua sendo realmente utopia, é algo que a gente vai viver aqui, quem continuar aqui, a humanidade vai viver nesse modelo que a gente vive por muito tempo? Arnaldo, o racismo é uma tecnologia para a dominação de poder político. O racismo nunca foi uma síndrome, nunca foi uma patologia social. O racismo é uma estratégia de dominação de espaço de poder. O racismo é isso. Ponto. E se o racismo é uma tecnologia que prevê a dominação de uma soberania a partir de uma branquitude, a gente não tem expectativa de que isso melhore. Entretanto, acontece um novo fenômeno social que a gente vai observar, e eu posso chamar de transgressão, que é a ocupação das mulheres negras nos espaços de poder. Eu, Totinho, particularmente, acredito que nos próximos 20 anos, 30 anos no máximo, vamos botar 50 anos no máximo, nós teremos essa mulher negra no espaço de poder definitivo aqui no Brasil. E isso pode ser que possibilite uma luta de forma igual. Porque até então não dá para fazer esse diagnóstico, porque a luta é muito desigual. Esse projeto político de dominação que eles têm através do racismo é uma coisa que começa lá no século XIV, não é uma coisa que tem começado agora. Então, assim, vamos aguardar um pouco mais, é muito cedo para poder fazer um diagnóstico, mas eu ainda acredito que a partir da ocupação de espaço de poder dessas mulheres pretas, negras, a gente vai conseguir ter uma luta menos desigual. Não vou falar igual, mas menos desigual. Mas aí também é colocar uma responsabilidade muito grande sobre aquele público que é o público oprimido. A responsabilidade do racismo não é nossa, de negro e negra. A responsabilidade do racismo é de toda uma sociedade, inclusive daqueles que a criaram. Entende? Então, assim, eu falar para o meu filho de 5 anos, você falar para o seu filho de 5 anos, de 20, 22 anos, e aí? A gente vai colocar esse fardo nessas crianças de que eles são os novos guerreiros da luta antirracista? Ou a gente vai culpar, de fato, aquelas pessoas que têm a responsabilidade plena sobre o racismo? Então, assim, a minha perspectiva é que nos próximos 20, 30 anos, essa mulherada preta ocupe o poder de forma plena, e aí sim a gente vai ter possibilidade de lutar de forma menos desigual. Mas a educação transforma. A educação transforma, e educação, às vezes, quando falta em casa, é o Estado que tem que cooperar de alguma forma nas escolas, né? Compensar de alguma forma. O que o município
faz ou pode fazer como política pública antirracista já na formação de base dessas crianças? Um ponto. O Estado, o município, na educação, a política de educação num todo, ela não tem obrigação de educar um cidadão. Certeza. Ela tem obrigação de... Mas acaba compensando pela falta, né? Passar a informação. Eu não julgo que uma criança saia de casa de forma deseducada. Eu julgo que o conhecimento da luta antirracista ela deve começar ainda mais cedo. Existe um grupo, um conjunto de políticas públicas, que a gente vai chamar de políticas de ações afirmativas, que prevê o enfrentamento ao racismo na primeira idade, que é ali você chegar na quinta, sexta série, com a educação antirracista, que é com a 10.239, a tipificação da LDB, são um conjunto de políticas propostas na educação que pensa o enfrentamento ao racismo. Entretanto, a escola é uma estrutura do Estado. E a lógica é, mesmo que estejamos no Estado laico e um Estado que visa a igualdade e oportunidade para todos, o gestor ainda é um indivíduo e pensa a partir do seu ethos. Então, enquanto esse gestor pensar a partir do seu ethos e a sua cultura, a sua filosofia for colocada na gestão, a gente ainda vai ver muito problema por aí. Ninguém segue as orientações da Darcy Ribeiro. Não tem um investimento mais expressivo na educação. A gente pega uma educação em âmbito estadual para baixo, basicamente o diretor, quando é comprometido, tendo que levar essa escola por sua conta própria. A municipalidade, eu vou trazer para cá, porque é responsabilidade minha falar aqui, a gente tem proposto, a partir da antiga Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, a CIRD, cursos de letramento racial. A gente propõe que esse curso de letramento racial a propor para esse professor um conjunto de métodos, né, e de metodologias, digamos assim, a partir de alguns conceitos, visando, né, uma educação qualificada, que se não de combate ao racismo de forma direta, mas que ela dê pelo menos à pessoa uma consciência crítica do que é e do que não é o racismo, para não estar provocando de forma espontânea. Então, assim, o município, a partir da nossa subsecretaria, pensa assim. Lá na educação, tem uma pessoa lá muito fantástica, que é o Marcelo Vicente. Ele também tem lá a educação no campo, educando para pluralidade, que também prevê. Entretanto, somos pouquíssimos ainda, são poucas peças no universo de... Hoje temos que 1.000 escolas? Média de 1.000 escolas municipais. E aí você não tem 1.000 atores de combate ao racismo em todas essas escolas. Então, assim, ainda é um progresso, ainda um pouco ínfimo, mas que a gente tem visto o resultado. A gente já prendeu nesses últimos dias aí. Agora foi presa uma ex-vereadora por prática de racismo. Uma diretora sofreu um racismo ano passado, a agressora foi presa. Então, assim, a gente está vendo pequenos passos acontecendo. Uhum. A educação ela é transformadora. Entretanto, o educador precisa se transformar também. Sim. Essa é a dificuldade que a gente precisa entender nessas limitações. Ao meu ver, a gente ainda está passos muito largos daquilo que a gente propõe. Mas a gente começou a andar. Eu acho que é isso. A gente precisa começar a andar. Só fazendo um adendo aqui na questão da educação, obviamente que o conceito de educação, de educar a criança, ele vem dos pais. Mas às vezes tem assunto que não é discutido em casa. Sim. E pode ser o caso. E aí eu falo que a escola acaba complementando, pode ajudar a complementar. E sabe, Ana, você tem muita razão. Porque assim, quando você fala de racista, uma criança, ela é incapaz de nascer pensando que ela é racista, que ela é LGBTfóbica, que ela é homofóbica, que ela é machista. Ela não pensa. Ela é educada na sua casa, no seio do seu lar, ou melhor, ela não é nem educada. Ela observa e reproduz o que o pai, o que a mãe, o que o irmão, o que o tio faz. E automaticamente ela vai propor isso a fazer em outros lugares. É necessário que a educação... Você sabe o que eu acredito? Que os municípios, assim como o governo federal e estadual, deveriam propor massificar na mídia campanhas institucionais educativas. Porque a criança vai ver a televisão. Às vezes ela não vai ver o pai ou a mãe falar, mas ela vai ver na televisão. Porque não dá para a gente propor um curso de letramento racial, não só nós, mas como várias pessoas têm feito aí, para o universo de 1.000 escolas, a gente não consegue atender 2.000 pessoas. E a gente fica trabalhando para 10, para 20, para 30, pensando que essas pessoas sejam multiplicadores na luta antirracista. Angela Davis ela fala o seguinte, que em uma sociedade racista não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Agora, construir essa percepção, essa personalidade antirracista, que é o grande problema, a gente tem esse gargalo. Totinho, tem um assunto também recente aqui em Campos, que a gente fala muito de políticas públicas voltado
ao combate ao racismo, à inserção no mercado de trabalho, e a política de cotas, seja as universitárias, cotas de concurso, foram avanços importantes, são avanços importantes, historicamente falando. E Campos deu esse passo também. Como que você recebeu essa lei que foi aprovada recentemente das cotas para concurso público em Campos? Cara, essa política a gente chama de políticas de ações afirmativas. E para elucidar o que é política de ações afirmativas para o seu público, política de ações afirmativas é um conjunto ou métodos de ações que visam reparar os danos causados a grupos historicamente excluídos das agendas públicas, ok? E quando o Vladimir, o prefeito, ele me fala assim, olha, o que você acha de fazer a inclusão de negros e negras na cota? Eu falei, eu acho que a gente deve fazer para ontem. Porque você, quando reserva o número de vagas para negros e negras, quilombolas e indígenas para concurso público, para faculdade, não é nenhum favor. Não é nenhum favor. É uma compensação histórica desses danos provocados por esses grupos que foram excluídos durante séculos dessas agendas públicas. Então, essa política de compensação que é agora implementada, vai ser implementada pelo município, é uma política emergente, que eu posso dizer que já passou até da hora, que ela vem em um bom momento. O momento é propício para isso. Então eu fiquei muito feliz na construção do texto, quando me pediram auxílio para poder construir o texto, para poder fazer a análise técnica. Eu fiquei muito lisonjeado e entusiasmado com esse grande avanço no município. Mais esse grande avanço na política pública do municipal. Totinho, vamos concluindo o nosso bate-papo. Eu vou falar de uma forma mais ampla aqui. Queria que você discorresse sobre esses temas. Vou puxar da questão religiosa, cultural, por exemplo, na religiosa, o percentual de pessoas que se declaram de religiões de matriz africana, sobretudo Umbanda e Candomblé aqui no Brasil, é muito pequeno em relação ao que a gente sabe que realmente é. A gente vê manifestações culturais ganhando muito espaço. Hoje o samba, por exemplo, está muito em alta, o carnaval é a maior vitrine do mundo, mas a gente vê ao mesmo tempo samba enredo perdendo ponto de ali na competição, porque usa muito dialeto iorubá, que é justamente de onde vem o samba, né? Enfim. Então, assim, esses paradoxos da sociedade parece que andam um pouco mais. O medo também de se mostrar na questão da religião de matriz africana, isso ainda vai perdurar por muito tempo no seu ponto de vista? E como que você vê esses pequenos paradoxos que eu coloquei aqui? Tem muitos outros que a gente poderia abrir. Rapaz, primeiro que você tirar 1/10 de ponto de uma escola porque estava falando em Yorubá é sacanagem. Vamos brincar aqui. Porque como é que uma pessoa está falando, o enredo é em Yorubá e você não vai cantar em Yorubá? É isso que eu estou falando, o despreparo, a falta de conhecimento, a falta de qualificação para falar com a gente que é negro e negra é muito complexo. Agora, há um fenômeno bacana, Arnaldo, porque você vai perceber que a partir vou chamar de invasão, mas não é isso, mas eu falo invasão porque eu estou falando como militante. A invasão do negro e da negra nas universidades faz com que esse jovem negro, ou esse jovem não negro também, que seja da matriz africana, ele se identifique mais. Se você olhar no IBGE desse ano, há uma crescente mínima ali. Sabe quem é essa crescente? São jovens universitários que estão se autodeclarando das matrizes africanas. Eu coloco muita esperança nisso. Embora há uma faca de dois, um paradoxo, porque assim, as religiões de matriz africana é uma religião tradicional. Ela mantém uma essência tradicionalista, né? Mas é tradicionalista ocidental não, gente. Tradicionalista das matrizes africanas, tradição. Então, assim, é preocupante, mas ao mesmo tempo causa a gente, peraí, as coisas não vão morrer aqui, as coisas vão andar. Então, assim, é conflituoso ainda esse debate, porque as religiões que são mais atacadas, mais perseguidas durante todos esses anos, as pessoas ainda ficam... A minha mãe, por exemplo, é uma senhora de 80 anos. Ela é umbandista a vida inteira, ela nunca foi outra coisa. Ela é umbandista, minha mãe mesmo. Mas, por diversas vezes, você pega ela falando que ela é espírita. Porque a educação cartesiana coloca na gente muitas restrições ao se posicionar determinadas vezes. Dificilmente você vai ter um menino como eu, que já não tenho 20 anos há 20 anos, eu não posso entender, né? Já tenho 20 anos há 20 anos, para se posicionar e falar, eu sou capoeirista, eu sou macumbeiro. E as pessoas perguntam, mas você só é macumbeiro capoeirista? Aqui sim, aqui eu sou só isso. Porque as pessoas hoje, para se apresentar, precisam apresentar o adjetivo antes de chegar ao sujeito. E aí, eu não preciso sentar aqui para falar com você que eu sou sociólogo, ou que eu sou pós-graduado, que eu sou médico, que eu sou doutor. Não. A gente está fazendo uma conversa aqui que o sujeito precisa falar a partir de si. Esta é uma grande questão. O que falta hoje na sociedade brasileira,
além do contato, da simpatia, empatia, é o respeito. Enquanto o desrespeito for soberano, a gente ainda vai ter muita dificuldade de alguém que é do santo querer se identificar, porque ele sabe que ele vai ser desrespeitado. E muitas vezes as pessoas mais velhas não têm condições de debater com essa rapaziada. E o conservadorismo, Arnaldo, pô, cara, cresceu muito. O conservadorismo no Brasil sempre foi ali, sempre existiu. A camada conservadora sempre teve ali, sempre teve ali, sempre teve ali. Mas ali teve um fenômeno do último presidente, o fenômeno onde a barbárie, a imbecilidade ficou muito banalizada. Isso não foi parado com a pandemia, não. Isso percorre. E as pessoas usam essa formatação para poder desrespeitar a outra, porque um presidente fala dessa forma, por que eu não vou falar? Um deputado lá na LERJ fala dessa forma, por que eu não vou falar? Então, assim, essa imbecilidade, essa rompância faz com que o respeito ele seja cada vez menos presente na sociedade brasileira. Totini, o assunto rende e é um assunto que eu gosto de debater também. Vamos terminando por aqui, porque já estouramos nosso tempo, mas vamos marcar uma outra oportunidade. Fica desde aberto o convite. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Assim, as pessoas costumam me questionar porque eu não vou muito a falar, eu não tenho um hábito muito de fazer entrevistas, coisas, mas assim, sempre que convidado eu puder contribuir, mesmo de forma singela como agora, eu vou estar sempre presente. Obrigado pela credibilidade e o convite, meu velho. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!